Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa live da IBD desse domingo, dia 31 de maio, último dia de maio. Deus te abençoe. Ouça essa canção. Passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Que verdade, né, meus irmãos? Sejam bem-vindos. O temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Cristo no barco tudo vai muito bem. Que verdade, né, para as nossas vidas nesse tempo. Mais de 3 meses já combatendo esse combate, mas uma certeza temos tido que com Cristo no nosso barco tudo vai bem, mesmo que tenha uma tempestade ao nosso redor, mas tudo vai bem, não é verdade? A gente vai lutando, vai passando os dias, Deus vai conosco e nós vamos seguindo nossa jornada como cristão, evangelizando, proclamando o Evangelho do Senhor, a mensagem de esperança, proclamando, né, a mensagem desse tempo, né, para que as pessoas possam se aproximar ainda mais de Deus. Esse é um tempo em que o Senhor espera isso de cada um de nós. Então seja um crente extremamente motivado pelo Espírito Santo de Deus, avivado, de maneira que você possa estar proclamando a mensagem do Senhor com a sua vida, com a sua mensagem de esperança, com o seu ânimo, com o seu otimismo, tá bom? Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que já chegaram aí na nossa live para estarem participando conosco do estudo da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Como eu disse, dia 31 de maio, já é o último dia de maio, graças a Deus, o Senhor nos trouxe até esse momento. E nós louvamos a Deus pelo seu cuidado, louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu lar, pela sua casa, e esperamos, com certeza, que Deus esteja sobre sua vida, o seu lar, que Deus esteja abençoando, né, a sua família, que Deus esteja com você em todo esse tempo. Tá? Eu quero, nesse momento, dizer a todos vocês que estão chegando, né, e que são membros da nossa igreja, que Deus abençoe. Para aqueles que não são também, Deus abençoe a sua vida. Que bom ter você aqui conosco, participando do estudo da nossa igreja. Essa live é uma live que nós fazemos como Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Rio da Vida. Então eu queria que, para que esse momento seja um momento proveitoso para você, para que esse tempo seja um tempo aí bom para a sua vida, para você tirar grande proveito de tudo que nós fizermos aqui, tá? Então eu gostaria muito que você pudesse dedicar exclusivamente esse tempo, né, para esse momento, né, para esse momento em que nós estivermos aqui compartilhando, né, a palavra do Senhor, estudando juntos, lendo a Bíblia. Coloque logo aí a sua Bíblia do lado para você poder acompanhar, né, os nossos textos, tá? Então, fique à vontade aí para você, aonde você estiver, no seu ambiente,
né, de trabalho, se for possível, você dá uma parada para poder acompanhar a nossa escola bíblica dominical, tá? Então, fique à vontade para poder estar conosco. Se tiver no seu lar, na sua casa, junta a sua família, reúna a sua família para podermos juntos estar participando desse estudo. E uma coisa que eu te peço, né, ajuda que eu te peço, é que você compartilhe o link dessa transmissão, tá, com seus amigos, tá, compartilhe o link dessa transmissão com aquelas pessoas que estão aí próximas, tá, de você, compartilhe o link dessa transmissão, né, também com o povo lá da igreja, tá? Me ajude aí, fazendo, né, o compartilhamento aí do link da nossa transmissão, e na medida que você sentir a vontade também, tá? Faça o seu comentário a respeito da nossa lição, do nosso estudo, tá bom? Que todos sejam muito bem-vindos aqui em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento para nós estarmos juntos fazendo uma oração. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Como é bom podemos estar aqui reunidos para juntos, meu Pai, podermos estudar a Tua Palavra. Abençoe cada lar onde nós conseguimos chegar, cada pessoa onde nós conseguimos alcançar com a nossa voz, que todos sejam edificados pela Palavra do Senhor nesta manhã. É a oração que nós te fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero aproveitar nesse momento inicial e lembrar você, tá, que lá na igreja, no templo, nós temos, né, pessoas de plantão, né, nesse momento, tá, para poder receber aí a sua colaboração, a sua contribuição, tá? Se você está desejando, né, fazer a sua contribuição, levar as suas ofertas, tá? Então temos pessoas lá na igreja prontas para receber você lá até às 10 horas, tá bom? De 9 até às 10 horas, nós teremos pessoas lá à disposição para receber vocês, né, nesse dia de hoje, né? Eu quero aproveitar aqui já para esse momento, temos várias pessoas conosco, né, na nossa live de hoje, né? Quero aproveitar aqui para desejar um bom dia para todos que já chegaram, já trouxeram uma saudação, né? Quero desejar um bom dia aqui para a Poliana, para a Marisa, né? Um bom dia aqui também para a Loriane, minha esposa, né? Um bom dia aqui também para a Zeli, para o Eber, né? Como disse que está lá na igreja, né? Para receber os irmãos. Carlos Alberto, lá de Belo Horizonte, muito bom dia, Deus abençoe você e sua família, né? Meus filhos lá, Letícia, o Kaminsky, Deus abençoe, né? A Nádia também, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês. Vanilda, muito bom dia. Maria Eduarda, bom dia também. Tá? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Que estão chegando, né? Levantando nesse friozinho aí, para poder participar conosco dessa nossa live. Tá? Você tem certeza que vai ser um momento de edificação para a sua vida, tá bom? Então todo esforço que você fizer será bem-vindo, vai agradar a Deus, tá? Será também uma atitude de adoração. A propósito, isso vai ser o tema que nós vamos falar, né, durante a nossa live de hoje. Eu quero aproveitar também nesse momento inicial para poder agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, nesse momento de abertura. A gente tem irmãos que estão fazendo aniversário, e você que, né, também estiver fazendo aniversário, mesmo não sendo membro da nossa igreja, mas nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, tá bom? E é muito bom, né, nós podemos estar agradecendo a Deus, né, pelo dom da vida, né? Isso nos faz muito bem, e eu quero, né, agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que vão fazer aniversário de hoje, né, domingo, dia 31, até o dia 6, que é o próximo sábado. Tá? Então, pelo nosso cadastro aqui, né, nós vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida que vai fazer, né? A Raquel e o Miller vão completar um ano de casamento amanhã, no dia 1º. Né? O Herbert Júnior, né, o Juninho, esposo da Nádia, vai completar aniversário no dia 3. A Luana vai completar aniversário no dia 5. Tá? Então, até o dia 6, que é sábado, esses são os aniversariantes aqui da semana que nós temos aqui na nossa lista, mas também, né, como eu disse, queremos agradecer a Deus por todos aqueles que estão fazendo aniversário, né, independente aqui da nossa
a lista aqui. Se você estiver fazendo aniversário de casamento, se você estiver fazendo aniversário aí, né, de vida, de nascimento, de batismo, Deus abençoe a sua vida. Eu queria fazer uma oração de gratidão por você nesse momento. Bom dia também aí, irmão Paulo, irmão Silva. Deus abençoe. Rafael, Kísila, bom dia para vocês também. Vão chegando, aí vão também colocando seus comentários aqui na nossa a página aqui no Facebook, tá? Deus abençoe todos vocês que já chegaram. Vamos agradecer a Deus então pelos aniversariantes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos pelo dom da vida, meu Deus. Muito obrigado por isso. E agora, meu Pai, de forma muito especial, queremos te agradecer, Senhor, pelos aniversariantes dessa semana. Agradecer pelo Miriam e pela Raquel que vão fazer um ano de casamento, mais um ano de casamento. Ó Deus, abençoe esse lar, esse casamento, que eles possam estar sempre edificados na presença do Senhor. Também, ó Pai, te peço pela vida do Júnior, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-lo, cada dia fazê-lo crescer na compreensão da Tua vontade, da Tua palavra. Também, ó Deus, quero te agradecer pela vida da Luana, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-la, que a sua vida, o seu lar, a cada dia também esteja edificado, firme sobre a rocha que é o nosso Senhor Jesus. Que todos, ó Deus, que estão aniversariando nessa semana, possam, ó Pai, aprender a contar os seus dias de maneira a alcançarem um coração sábio, um coração, ó Deus, temente ao Senhor, um coração submisso ao Senhor. Ó Deus, todos aqueles que estão fazendo aniversário também, mesmo não estando nessa lista que citamos, ó Pai, aonde a nossa voz chegar, que o Senhor possa abençoar, cuidar, aqueles que estão agora, quem sabe, num momento ali de ambiente de trabalho, num intervalo, ó Deus, abençoa, ó Deus, protege, guarda, que hoje possamos, ó Deus, ter ainda mais a convicção de que com o Senhor no barco de nossas vidas, tudo vai muito bem. Nos dá um momento agora de paz, um momento, ó Deus, de edificação na palavra do Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer o nosso momento da campanha de leitura da Bíblia, né? Aproveitar aqui para desejar mais um bom dia para a nossa irmã Elda. Seja bem-vinda também. Bom dia para a irmã aí, para o Leonardo, para o Rodolfo, para a Poliana. Deus abençoe a vida dos irmãos. Bom, como a gente faz sempre na primeira parte, né, do nosso domingo aqui, né, de estudo da palavra, né, nós temos aquele momento, né, também da campanha de leitura da Bíblia, tá? E eu quero, deixa eu dar uma ajeitada aqui na nossa câmera, isso, para você enxergar melhor. Lá, aí. Então temos aquele momento também em que a gente dá uma ênfase para a campanha de leitura da Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Jeremias, tá? Então, eu queria que você não desistisse, tá, da sua campanha de leitura da Bíblia. Fique firme aí, tá, nessa campanha de leitura da Bíblia, não desanime. Nessa semana, tá, o desafio é ler Jeremias 24 até o capítulo 34. Tá? Esse é o seu desafio. Tá? Então, eu quero falar alguns temas que você vai passar por eles durante essa semana e rapidamente, né, tecer um comentário sobre ele. Tá? Então, aqui, ó, do capítulo 24. Nós temos algumas coisas falando a respeito dos reis, né, ali de Judá. Depois, no capítulo 25, a previsão dos 70 anos de cativeiro. Você vai encontrar isso ali nesse capítulo. E aí, quando fala, né, desse cativeiro, sempre lembra você que nós tratamos aqui do cativeiro babilônico. Tá? Não se esqueça desse detalhe. Tá? Nós estamos falando aqui do cativeiro babilônico, aqueles 70 anos, tá, em que a gente vai ver o povo de Judá sendo levado para lá, tá? E vamos ter lá Daniel profetizando, Ezequiel, tudo nesse período lá, tá? Então, no capítulo 25 você vai ver falar sobre isso, tá? Você vai ver no capítulo 26 que o próprio Jeremias, tá, como um profeta do Senhor, um pregador, né, da palavra do Senhor para o seu povo, vai enfrentar ameaça de morte. Olha só o que passa um profeta do Senhor, né, para cumprir, né, o seu papel, para cumprir o seu dever como profeta, como pregador. Por isso que muitas vezes eu digo que hoje muita gente quer ter o título de apóstolo, de profeta, mas às vezes não quer viver como tal, né? Apenas se interessa pelo título. E olha só aqui no capítulo 26 de Jeremias, a gente vê um profeta
que para pregar a palavra, anunciar a palavra, muitas vezes enfrentou, como Jeremias, a ameaça de morte, né, da sua própria vida ali, né? A partir do versículo 27 até o versículo 28, a gente tem aí alguns sinais, né, falando a respeito, né, desse jugo da Babilônia, né, dos falsos profetas. Já naquela época, meus irmãos, né, nós tínhamos aí falsos profetas também, tá? O capítulo 29 fala aí sobre, é uma palavra pastoral de Jeremias, está consolando já aqueles que estarão no exílio. Jeremias, ele não foi para o exílio, tá? Ele está pregando antes disso acontecer, mas como profeta ele está anunciando essa mensagem do exílio para que as pessoas pudessem, sem sombra de dúvida, ter na sua mente que isso poderia acontecer. E aí já nessa palavra ele também já deixa uma palavra de consolo, de conforto para todos aqueles que tiverem que enfrentar o exílio. Então, uma palavra pastoral de Jeremias para o futuro, né? Como eu disse, para aqueles que passarão pelo exílio. Tá? Depois do capítulo 30 até o capítulo 31, a gente vê a promessa da restauração, que o Senhor não deixa o seu povo tá no exílio eternamente, o seu povo, Deus não abandona o seu povo, tá? Ele traz a disciplina, mas ele também traz a libertação, ele também traz o conforto, ele também traz a restauração. Isso nos capítulos 30 a 31, a gente vai ver isso, inclusive, com promessas do Messias. Tá? É interessante que Isaías, Jeremias, eles também fazem menção, né, de Jesus. Já lá no Antigo Testamento, como eu disse, Isaías aí cerca de 700 anos e pouco antes de Cristo, e Jeremias aí por volta de 600, um pouquinho menos, antes de Cristo. Tá? Então, já profetizavam a respeito do Salvador. No capítulo 32, né, a gente vai ver um capítulo falando sobre a fé do próprio profeta Jeremias, né, o homem de Deus, o homem que mesmo diante de dias difíceis, de oposição à sua pregação, de pessoas que não queriam aceitar a sua pregação, mas ele foi firme, tá? A gente também vai encontrar no capítulo 33, profecia a respeito do reino de Davi. Isso aí, né, é a questão daquela nomenclatura que se dá, né, ao reino de Davi para todo o povo de Israel, tá? E você vê que nos dias de Jesus mesmo, aquele cego, quando foi pedir, né, pessoas, né, às vezes chamavam Jesus de filho de Davi, né? E o último capítulo dessa semana é um alerta de Jeremias para Zedequias, para o rei Zedequias, com relação justamente, né, tudo que poderia vir a acontecer com relação aos cuidados que ele, como rei, deveria ter. Quer dizer, Jeremias aqui dá um alerta para, né, o seu rei, para o governante do povo. Eu destaquei de todos esses capítulos que nós falamos aqui, para a gente concluir essa parte falando aqui da campanha da leitura bíblica para essa semana, Jeremias 29, do verso 11 até o verso 14. Olha só que palavra importante nos diz aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Até a primeira parte aí, né, do versículo 14. Olha que promessa, o Senhor dizendo para o povo, né, que mesmo diante da disciplina, mesmo diante da correção, o Senhor não ia desamparar o povo. Quando o povo buscasse a Ele, quando o povo buscasse ao Senhor de todo o seu coração, Ele iria encontrar. Quem sabe esse também não tem sido um tempo em que nós também devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque se buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele certamente nos ouvirá. Ele vai atender a nossa oração. O Senhor sabe o plano que tem para nós, como diz aqui no início, assim como era o plano dele para o seu povo naquele momento. O povo não se arrependeu, foi para o cativeiro, foi uma disciplina. Ali é um pai que corrige o filho, mas Deus não abandonou o seu povo. Pelo contrário, ouviu o clamor do povo, como ele prometeu aqui, né? Que ele ouviria, que as pessoas encontrariam ele a partir do momento que buscasse de todo o coração.
hoje, quem sabe não é a mesma coisa que o Senhor está esperando de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua leitura da Bíblia para essa semana, que seja uma leitura muito produtiva para você, para o seu lar, para a sua família. Amém? Eu quero então agora passar para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Então passaremos os próximos aí 40 minutos, né, falando a respeito da nossa lição de hoje. Para quem tem a sua revista, nossa revista Avivamento Pessoal, que trata da adoração. Hoje, na nossa lição, Avivamento e Adoração. Tá? Antes de eu ler aqui o texto bíblico e continuar mencionando aqui na nossa lição, eu quero saudar vários irmãos que já estão também participando aqui da nossa live. Né? Um bom dia aqui para a irmã Adriana, para o Dionésio Brunelli, né? Para a irmã Noêmia e também para o irmão Oséias. Tá? Então, para o Sidney Livramento aqui, que também está participando conosco, para a Marisa, que também já está conosco aqui, né, participando. Deus abençoe. O Weber, como eu disse, né, está lá na igreja, à disposição dos irmãos lá, para poder atendê-los, tá bom? Deus abençoe, né, sempre com a presteza de sempre, né? Lembrando, o irmão Weber fez aniversário ontem, né? É que teve esse bolo aí, né? Pelo menos acho que um jantar, um almoço especial, a Ana deve ter feito aí, hein? Ó, olha o que eu estou falando, é mole? Mas Deus abençoe, tá? Sempre pela sua disposição em servir-nos e servir a igreja, na verdade, né? Servir ao Senhor. Também um bom dia para a Jocília, minha cunhada, né? O Romilson, lá do Rio, sempre acompanhando a gente também. Olha o nosso alcance, né? Não somente aqui em Cachoeiro, mas no Rio, em Belo Horizonte. Muito bom, né? A gente tem aprendido muito com esse recurso da internet nesse tempo, né? Isso tem sido algo muito importante para nós podermos alcançar as pessoas nesse momento. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Abra a sua Bíblia aí em Colossenses 3, versículo 16. Esse é o nosso texto básico para nós estarmos estudando hoje, como eu disse, o tema Avivamento e Adoração. Colossenses 3,16. Já encontrou aí o texto? Muito bem. Texto esse escrito por Paulo. É uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas. Então, Paulo tem cartas que ele escreve para as igrejas e tem carta que Paulo escreve também para pastores, né, seus líderes, filhos na fé, como é o caso de Timóteo, Tito. Tem carta que ele escreve por um amigo dele, como Filemon. E aqui é uma carta que ele escreve para a igreja em Colosso, né, uma cidade chamada Colosso. Daí, então diz aqui o texto: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então esse é o texto básico para a nossa revista de hoje, para a nossa lição de hoje. E quem tem a sua revista, a revista Avivamento Pessoal, que é a revista que nós temos utilizado, tá? Você mantém aí ela aberta na lição 6, tá? Esse é o texto que nós vamos estudar. Você que não tem, vai acompanhando, nós vamos citando aqui os tópicos também. Bom, quero começar dizendo para você que essa questão do avivamento que nós temos trabalhado, que nós temos falado e refletido com você, conduz, tá, aquele que teme a Deus a uma vida de plena adoração, de uma adoração verdadeira, de uma adoração plena. E quando a gente fala de uma adoração plena, né, é uma adoração real, não é apenas um nome de adoração. As pessoas às vezes hoje, nesse tempo, confundem um pouquinho, talvez tenham dúvida a respeito do que vem a ser, né, uma verdadeira vida de adoração. Muita gente confunde a adoração sempre com música. A música faz parte da adoração também, mas ela não é somente a adoração, né? Ou a adoração não é somente quando você canta, tá? Senão, o que seria aquelas pessoas que têm algum problema e não podem cantar, né? Então a adoração ela vai além disso. E o crente que está cheio do Espírito, né? Como a gente tem compartilhado nas lições anteriores,
que tem vivido uma vida de transformação verdadeiramente, tá? É um crente que adora também ao Senhor verdadeiramente. Um crente cheio do Espírito é um crente que vai deixar transbordar na sua vida uma vida de alegria no Senhor, a alegria da salvação, uma vida de reverência, uma vida de devoção, uma vida de adoração. Não somente com os seus lábios, mas com o seu coração. Ele vai adorar com o seu comportamento, ele vai adorar exaltando o nome do Senhor com a sua vida, com o seu testemunho. Olha que importância, né? E quando ele adora a Deus, a fé é fortalecida. Que importante isso, né? A nossa fé, ela é fortalecida quando nós adoramos ao Senhor, mas como eu disse, não somente com os nossos lábios, adoramos ao Senhor com todo o nosso ser. Nós crescemos na fé, nós crescemos na nossa expectativa com Deus, na nossa esperança, nós vencemos os desapontamentos dessa vida. Que maravilha é nós podermos levar uma vida de oração. Queria dizer para você que essa plenitude do Espírito, né, essa vida cheia do Espírito, leva o cristão a adorar a Deus com simplicidade, a adorar a Deus com uma devoção, né, que vem lá do seu coração, né, já nos diz o pastor Sami Tipti, né, ele leva o cristão a adorar a Deus em simplicidade, com uma devoção oriunda das profundezas do seu coração. O que ele nos fala é a verdade. Um crente cheio do Espírito, com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, vai adorar realmente com o coração, com a sua alma, né, com o seu espírito. Adoramos ao Senhor pelo que Ele é, louvamos ao Senhor pelo que Ele faz. O objetivo do culto não é agradar aos membros ou visitantes, mas agradar, dignificar a Deus. Pense principalmente nessa última frase que eu acabei de falar. O objetivo do culto não é agradar aos membros ou visitantes, mas dignificar a Deus. Quem agrada membros e visitantes, meus irmãos, somos nós, né? É a comunhão. É o irmão que te cumprimenta, é o irmão que te trata bem, aí tudo bem. Agora, como igreja, eu queria que você entendesse que culto não é para agradar você. O culto é para agradar a Deus. Ele que está na expectativa de que quando a gente congrega junto, ou lá no templo, ou na nossa casa, no nosso lar, ou até pessoalmente, ou em poucas pessoas, como diz a palavra do Senhor, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. E não nos esqueçamos que como cristãos, como crentes genuínos, temos o Espírito Santo, somos o templo do Espírito Santo de Deus também, então não nos esqueçamos disso, tá? E aí eu aproveito para dizer para você o seguinte, que quem é agradado no culto é Deus. Ele é quem deve ser agradado. Eu sei que a gente prepara sempre muitos bons ambientes para cultuar a Deus. Na nossa igreja, por exemplo, recentemente, um dos melhores investimentos que nós já fizemos foi, né, comprar lá os bancos, né, para poder ter um ambiente mais confortável. A gente tinha uma precariedade com cadeiras, com bancos para as pessoas sentarem, as pessoas não se sentiam confortáveis. Então a gente faz isso é bem-vindo, mas eu quero lembrar para você que nós não estamos ali apenas para ter um entretenimento. Na verdade, nós não estamos ali para isso. Tem muita gente que acha que a igreja, o culto, deve ser para isso. Tem que chamar fulano, beltrano, tem que ter isso, aquilo, outro, mas com a finalidade de entretenimento. E muita gente, quando não encontra isso, ele muda. E hoje, meus irmãos, com esse advento da internet, né, graças a Deus a gente hoje está se valendo disso, isso é uma bênção para nós, mas você sabe que tem muita gente que não gosta de ir no culto da igreja dele, porque, eu prefiro assistir o culto da igreja tal, porque lá tem um cantor tal, é famoso e tal, e ele toma aquilo como assim, eu assisto o culto. Essa é uma expressão equivocada, você não assiste o culto, você não é espectador de um culto, você é o agente do culto, você é aquele que promove, você é aquele que realiza, você é aquele que faz o culto. O único que é o espectador, que recebe o culto, é Deus. Em qualquer lugar. Na sua casa, quando você faz um culto doméstico, é para Deus. No templo, quando fazemos o culto, como igreja, como congregação, é para Deus. E claro, fazemos o melhor para que nós nos sintamos bem, para que a gente possa, de fato, ter ali um ambiente assim, pleno para a adoração, um ambiente gostoso,
a gente faz isso, tá? Eu quero que você entenda que eu não sou contra isso. Pelo contrário, eu gosto de um bom microfone para poder falar, um ambiente climatizado é muito bom. Nossa igreja, quem sabe um dia vamos ter, né? Vamos trabalhar para isso. É um local confortável para isso. Tudo bem, isso é muito bem-vindo, mas não nos pode acomodar. Por quê? Porque a adoração é algo que nós oferecemos para Deus. A adoração é algo que nós prestamos. Tá? Então, quando você vai adorar, pensa sobre isso. Aquela adoração ali depende de você. Depende daquele que está pregando, daquele que está cantando, mas depende de você, porque todos estamos juntos ali prestando adoração. Adorando, é uma ação, tá? Não é uma ação passiva. Eu fico passivamente diante da adoração. Não, não é uma atitude passiva. A adoração, da nossa parte, ela é uma atitude ativa. Tá? Eu e você adoramos. Por quê? Porque Deus espera receber a nossa adoração. Então, preste atenção nisso. Quando você for ao templo, tá? Mesmo que você, sim, vá para um ambiente bom, um ambiente acolhedor, que é o que todos tentam fazer, como eu disse, para nós recebermos. É a nossa casa ali também. Quando a gente está ali no templo, é como se fosse um pouquinho da nossa casa. Então a gente quer receber as pessoas muito bem. Tá? Então a gente quer fazer isso, verdade. Mas não nos esqueçamos, tá? Não nos esqueçamos que ali nós estamos para agir, para adorar, tá? Então eu sei que você quer ouvir boa música, mas você está ali para prestar música ao Senhor, com uma atitude da sua adoração. Eu sei que você quer ouvir alguém que ore, mas você está ali para orar. Então, tá? Lembra disso. Todos os atos do culto devem ter uma participação. Daí a gente lembra da reverência. A pessoa fica dispersa, às vezes está ali no ambiente, mexendo no celular, não para culto, né? A gente às vezes mexe no celular lá por conta do culto. Então, muitas pessoas estão dispersas, às vezes conversando paralelamente. Presta atenção, você está ali não é para assistir, tá? Você está ali para prestar um culto. Então, quando você for a um culto agora no templo, tenha essa mentalidade. Mesmo que você não vá estar participando lá na frente, né, no altar lá, de alguma coisa diretamente. Mas lembra que mesmo sentado lá no banco, você está tendo participação ativa. E Deus, Ele não está observando o pessoal só lá que está dirigindo um culto, que está pregando, cantando uma música. Ele está observando a sua atitude ali também, né, sentado. Então, como é que está sendo a sua atitude no momento do culto? É muito importante, tá, que você esteja de forma reverente, que você esteja de forma com a sua devoção, com a sua atitude de humildade, de adoração. Tá? Então, pensa sobre isso. Antes de partirmos para o próximo ponto, né, eu quero também destacar aqui mais vários irmãos que chegaram já na nossa live. Que bom que nossa live hoje, né, tem bastante irmãos participando aqui, né? A gente já teve aí quase 20 pessoas aqui, e quando eu falo de 20, a gente multiplica esses 20, né, porque tem várias pessoas que estão reunidas junto em casa, né? Então o alcance está sendo bom, graças a Deus, né, para uma live em pleno domingo de manhã, né, é bom a gente ver os irmãos participando, né? Então aqui, olha, a gente, né, o Heber está lembrando aqui que quem não tem a sua revista, tá, passar lá na igreja, nos horários que tem lá, tanto agora pela manhã, de 9 às 10, como hoje a partir das 17, 17 e pouco, teremos pessoas lá também. Tá? Então você pode pegar a sua revista da EBD, você que é aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Tá? Um bom dia aí também para a nossa irmã Zane, para o Alcindo, né, que fizeram aniversário de casamento essa semana, Deus abençoe. Né? Então, a irmã Valida está falando que não tem a revista aqui, irmã. Pode ir ou pedir alguém para ir lá na igreja e pegar a sua revista, tá, minha irmã? Então é só a irmã poder ir lá ou pedir alguém que vá lá, ou agora nesse horário, né? Ou se a irmã não quiser parar aí pelo estudo agora, manda mais tarde um pouquinho, vai lá, né, pegar a sua revista lá, que a partir das 5, 5 e pouca, nós temos pessoas lá na igreja hoje também. O próximo ponto, tá, da nossa lição, do nosso estudo, meus irmãos, trata da adoração nas Escrituras, tá, de como era que isso acontecia. Tá? Então tem alguns destaques que eu quero fazer para você, como é que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as pessoas agradavam a Deus. E à medida que eu for citando os textos aqui, mesmo a gente não tendo um tempo muito longo, eu não posso cansar vocês com uma live muito longa, eu vou citando os textos. Seria bom você marcar ou anotar aí no cantinho. Quem tem revista tem os textos anotados, mas quem não tem, anota num papelzinho para você depois ir ler esses textos também. Isso vai contribuir muito para o seu crescimento, tá bom?
Bom, então eu quero aqui falar desse ponto, adoração nas Escrituras. A gente vê aqui o exemplo de Abel, por exemplo, que adorou a Deus com os seus bens. Aí pensa direitinho que na época de Abel, Moisés ainda não existia, tá? Moisés foi mais de 1000 anos depois, tá? Há cerca de 1400 anos aproximadamente, né? Um pouco mais, um pouco menos. A gente não tem assim uma 100% de certeza com relação ao tempo. Então, na época de Moisés, né, posterior a Abel, ele já havia instituído, ali havia instituição do sacrifício como adoração, naquela caminhada para o deserto, enfim. Mas no tempo de Abel, a adoração, né, com o sacrifício aqui, ou a expressão de sacrifício, o sacrifício com os bens que Abel fez, foi como gratidão a Deus, como uma atitude de adoração. Ele cultuou a Deus com os seus bens. Está vendo só? Às vezes a gente fica sempre naquela ideia, né? Para cultuar a Deus eu tenho que cantar. Né? Não é isso. O louvor é uma das expressões também da adoração. Mas você pode adorar a Deus com seus bens. De que maneira? Colocando ele à disposição do Senhor, ajudando alguém, colocando ele a serviço de Deus. É tão bom quando você pode botar a sua casa. Eu tenho dito isso. Cada casa, cada lar é uma igreja. É verdadeiramente o seu lar é uma igreja? Se for um local de oração, de leitura da Bíblia, de louvor, é sim uma igreja. Agora, se for um local onde se faz tudo, menos cultuar a Deus ali, menos uma oração, menos ler a Bíblia, aí como que a gente pode dizer que aquele lá é uma igreja? Né? Então, Abel aqui adorou com seus bens, com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele colheu, né? Com aquilo, o fruto do seu trabalho. Tá? Então nós adoramos a Deus com o que nós temos, adoramos com os dízimos e ofertas. Tem pessoas que acham que a gente paga o dízimo e oferta, não pagamos. Tem pessoa que acha que a gente entrega o dízimo e oferta, também não entregamos. A gente usa uma expressão que é devolver, por quê? Porque Deus já nos deu antes. E aí a gente devolve 10% que é o dízimo e oferta, e aquilo é culto, tá? Por que a gente faz isso no ambiente de culto? A gente preza por isso. Por quê? Porque quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, é uma atitude de culto que você está prestando para Deus. Tá? Por isso nós fazemos no momento de culto. Você vê na nossa igreja, por exemplo, tem lá o gasofilaço, aí nós temos um momento especial, onde as pessoas saem do seu lugar e vão até lá e colocam o seu envelope voluntariamente. Ninguém é obrigado a entregar, a devolver o dízimo. Fazemos isso como uma atitude de culto, de fidelidade para com Deus, como Abel fez aqui. Abraão, né, lá em Gênesis, Abel, aí eu citei Abel em Gênesis capítulo 4, Abraão, em Gênesis capítulo 14, ele vai adorar a Deus com seus dízimos, entregando o dízimo, como uma expressão de adoração. Tá? Então, é uma forma dele adorar. O povo de Israel, aí já assim, lá nos dias de Moisés, em Êxodo capítulo 15, quando o povo passa o Mar Vermelho, eles cantam louvores a Deus depois que passam pelo Mar Vermelho. Aí você lembra daquela passagem da Bíblia, né, em que Deus abre o Mar Vermelho, e aí o povo atravessa, né, fugindo ali dos egípcios, e aí o que acontece? Depois que eles passam o Mar Vermelho, eles louvam, eles adoram a Deus através do louvor. Então, os judeus, quando voltaram do cativeiro, tá, do cativeiro babilônico, que é esse que nós falamos aí na lição da nossa escola bíblica dominical, né, na campanha da leitura da Bíblia, quando eles voltaram de lá, o Salmo 126 relata que eles voltaram e louvaram ao Senhor. Atitude de adoração. Neemias capítulo 12 também fala, né, que o louvor desse povo que voltou do cativeiro era tão alto, tão cheio de alegria, tá, que se ouvia de longe. Neemias também foi um estadista, foi um líder do povo que trouxe o povo depois desse cativeiro babilônico, depois desses 70 anos. Neemias, ele ajudou na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Tá? Ele foi um parceiro ali juntamente com Esdras. Os dois foram contemporâneos e parceiros. Tá? E interessante destacar, né, que eles conduziram o povo numa reforma, né, ali, religiosa, num momento de grande avivamento do povo, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Tá? Então isso foi muito bom. Né? O povo voltando do cativeiro, louvando ao Senhor, adorando a Deus, tá? Isso foi muito bom. E o louvor deles, depois daquela vitória, era tão interessante, era tão, assim, grande, né? Que se ouvia tão alto que se ouvia de longe. Olha que maravilha, né? Quando nós podemos ouvir aí esse louvor, né, a Deus, né, sendo algo aí
que produz alegria, que as pessoas podem, de alguma maneira, também aí ouvir de longe. Que as pessoas ouçam o nosso louvor, não somente através das nossas vozes, mas que possam ouvir o nosso louvor também com a nossa vida. A gente tem mais exemplos de adoração aqui também. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus com cânticos, se você vê ali em Lucas 2, que eles adoravam, né, por conta daquele momento. A gente vai ver Maria, lá no mesmo Lucas capítulo 2, a partir do versículo 46, também enaltecendo, engrandecendo, louvando a Deus, né, com o seu cântico, né, com a sua oração, com a sua gratidão a Deus por ser alguém escolhida para aquele momento. Zacarias, conforme Lucas capítulo 1, também louva a Deus. Simeão, Lucas capítulo 2, também louva ao Senhor. Lá no último livro da Bíblia, né, em Apocalipse capítulo 5, a gente tem uma palavra ali de que a adoração, ela se estenderá por toda a eternidade. Aí eu brinco quando às vezes falo sobre isso lá na igreja, principalmente na classe dos jovens, né, que eles são curiosos com relação a como é que vai ser no céu, como é que vai ser nesses dias finais e tal. Então eles têm muitas perguntas, muitos questionamentos. Aí eu fico falando com eles, a gente brinca, né, que muitas vezes a gente pensa o seguinte: o céu, para muita gente, vai ser assim: eu vou para o céu, vou ficar lá com uma roupa branca, né, diante de Deus, que é um velho barbudão sentado num trono, cheio de nuvem em volta. Eu vou ficar eternamente cantando para Deus. Aí eles olham um para o outro e pensam: puxa vida, já pensou que tédio vai ser? Porque, é claro, né, pensa direitinho. Você já pensou, a música é boa, né? A música é bem interessante, é uma das coisas muito boas que Deus fez com que o homem pudesse ter a capacidade de produzir. Mas você já imaginou ficar o dia inteiro, por exemplo, cantando? Já imaginou? Imagina a eternidade, você lá, uma veste branca, cantando para Deus a eternidade toda. Será que é isso que significa a adoração eterna? Por isso que eu falo que a música é uma das expressões de adoração. Mas nós vamos cear com o nosso Deus, nós vamos cantar. Alguém me perguntou assim: pastor, lá nós vamos comer também ou não? Olha, eu só posso dizer que nós temos uma referência de Jesus. Depois de ressuscitado, ele comeu com seus discípulos. Mas uma coisa interessante é que ele não comeu porque estava com fome. Ele comeu por causa de um momento de comunhão, era um momento agradável. Então, alguém pergunta: pastor, e lá, nós vamos comer também lá no céu? Olha, eu tenho esse exemplo, porque eu não tenho essa visão, né? Mas quem sabe, a Bíblia diz que nós vamos estar juntos lá com o Senhor Jesus, vamos cear com Ele. Então, assim, quem sabe também será dessa maneira, sem necessidade, né? Nós não vamos comer para se alimentar para poder não morrer, porque aqui é assim: se a gente não comer, a gente morre. Mas lá não, é como nós vamos ter um ambiente de eterna comunhão. Já imaginou isso? Tá? Então a gente vai poder conversar com o Senhor, nós vamos poder estar juntos, nós vamos poder adorar com louvor, tá? Que coisa boa, tá? Que a gente vai poder fazer, tá? Na nossa eternidade. Então, várias atitudes de adoração nós teremos para com Deus ali na sua presença. Tá? Então, Apocalipse 5, versículo 8 a 14, fala dessa adoração que vai se estender por toda a eternidade. Capítulo 7 de Apocalipse fala que os remidos aclamarão a Deus, né? Eles celebrarão a vitória alcançada por Cristo em Apocalipse 15, a comunhão que desfrutarão com Deus a partir de Apocalipse capítulo 19. No céu o louvor será perfeito e infindável, né? A gente vai ter essa oportunidade. Opa, deixa eu ajeitar aqui meu celular, que está dando uma mexida. Isto, né? Beleza, agora melhorou. De vez em quando a gente tem que fazer isso aqui, dar uma ajeitada aqui por causa do tripé aqui, tá? Muito bem, mas são atitudes de adoração, né? E que bom, né, que a gente vai aprender isso na Bíblia. Adoração com equilíbrio. Meus irmãos, aqui talvez tenha um ponto polêmico, né? Para a gente poder comentar um pouquinho com os irmãos, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Esse é o segundo ponto da lição, tá, irmãos? Quem está aí acompanhando na revista, adoração com equilíbrio. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas orarei com entendimento. Frisa essa palavra. Entendimento. Grifa ela aí na sua Bíblia.
Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. O que significa isso, meus irmãos? As pessoas têm, às vezes, descambado nesse tempo para duas coisas bem opostas assim, né? Primeiro, alguns são muito formais às vezes, tá? Então uma formalidade, um formalismo, um ritualismo assim parecendo algo muito frio, tá? E outros já fazem o oposto, já partem para um tempo de histeria também muito grande, algo assim que as pessoas ficam emocionalmente histéricas e ao mesmo tempo descontroladas, não controlam mais nem as próprias emoções, tá? Então, se de um lado alguns parecem uma caixa vazia, do outro lado outros às vezes estão tendo um tipo de atitude, né, que às vezes ela demonstra um desequilíbrio, tá? Quando uma pessoa está cheia do Espírito, ele vai louvar a Deus de coração, como eu disse, com várias atitudes de adoração. Tá? Então, existem esses dois extremos aí, em que as pessoas muitas vezes não têm um verdadeiro entendimento. Ou uma formalidade muito grande com relação a Deus, e aí se esquece daquele momento de comunhão, daquele momento em que há uma naturalidade. Tá? Às vezes, por exemplo, alguém quando quer começar a orar e fazer uma oração em pública, não é que a gente manda isso, pelo contrário, a Bíblia nos manda orar em segredo, mas quando a gente se reúne, a gente ora em público. Tem pessoas que ficam, eu quero pensar em palavras bonitas, palavras diferentes. Não, a oração é um momento em que você fala com Deus e abre o seu coração para Deus. Então ela deve partir de algo muito natural. Então a gente não pode nem ter um extremo nem outro. Nem um formalismo, um momento de formalidade muito exagerado, em que a gente seja muito frio, muito ritualista. Se você lembrar do Antigo Testamento, o povo fazia sacrifícios, ia para o templo fazer louvores, mas o Senhor dizia assim, olha, eu não quero mais esse tipo de adoração, de sacrifício, de culto, porque os lábios de vocês estão perto, mas o coração de vocês estão distantes de mim. Jesus falou isso no Novo Testamento também. Tá? Então o resultado muitas vezes é que há crentes que são desequilibrados nesse período. Alguns cultos se transformam em rituais de histeria coletiva. Tem gente que procura isso. Ah, não, aqui nessa igreja, né? Porque na nossa igreja lá, por exemplo, o que nós fazemos? A gente sempre leva os irmãos a entender, irmãos, quando você for cantar, preste atenção na letra. Né? Eu sei que eu sou enjoado como pastor para isso, mas eu falo sempre com o Ministério do Louvor, não escolhe uma música só porque ela é aquela música chiclete no meio gospel. Sabia que tem música chiclete no meio gospel também? Tem. Né? Tem música que não tem, às vezes, letra com profundidade nenhuma, mas ela é chiclete. O que é uma música chiclete? Que gruda. E aí fica na mente das pessoas também. Não, no mundo gospel tem isso, né? Já que é moda falar mundo gospel hoje, né? Também tem esse tipo de coisa. E aí fica com como tem um som bonito ali, as pessoas levam para cantar. Mas aí quando eu olho a letra, eu falo, você já está vendo o que está cantando? Você está entendendo o que você está cantando? Então eu sempre falo muito isso na igreja, né? Ouça e preste atenção na letra. O Ministério de Música da igreja, a hora que levar um cântico para dirigir com a congregação, preste atenção na letra daquela música. Não é só no ritmo bom, não é só no ritmo animado, não, tudo é muito bem-vindo, mas tem que ser um conjunto. Só que esse conjunto sem uma letra que tenha clareza não adianta. Você que vai participar, tá lá no banco, mas presta atenção na letra, não canta só da boca para fora, tá? Que aquilo seja realmente uma atitude de adoração, de louvor. Existem músicas que são orações, existem músicas que nós estamos pedindo algo a Deus, existem músicas que são adoração, que são louvor, existem músicas que são proclamação da palavra, tá? Por exemplo, essa música que nós colocamos aqui no início, com Cristo no bar, tudo vai muito bem. É uma mensagem, é uma pregação. Isso é uma música que quando a gente canta, a gente está proclamando a mensagem, dizendo, à base da Bíblia, que quando Cristo está no barco da nossa vida, tudo vai bem. Então nós estamos pregando com uma música. Com uma música. Tem músicas que são didáticas. As crianças, por exemplo, aprendem os livros da Bíblia cantando eles. Tá? Então você tem que ter entendimento. E tem às vezes locais que muita gente procura. Ah, não estou preocupado com isso. Eu quero local onde tem vivamento, onde as pessoas pulam, plantam bananeira,
Enfim, isso é uma maneira exagerada, tá? Me permita que não é crítica, não é zombaria, nada disso. Pelo contrário, devemos respeitar muito os nossos irmãos, mesmo de outras denominações. Mas nós temos que ter esse pensamento crítico a respeito disso. Para quê? Para que a gente possa cumprir o que diz a Bíblia, adorar com entendimento. É claro que as emoções podem vir, podem, só que elas têm que estar sob o nosso controle. Nosso controle. Tá? A gente não pode se descontrolar. Eu não posso lá na frente, quando estiver pregando, me descontrolar lá na frente. Tá? Nem tampouco no que diz respeito a louvor, nem tampouco nas minhas emoções. Eu não posso, por exemplo, chegar lá na igreja na hora de chamar a atenção e aí desabafar, fazer aquelas coisas, né, falar palavras, né, que não deveria falar lá na frente. Da mesma forma quem canta, quem ora. Tá? Então a gente pode ter as nossas emoções? Pode. Às vezes tem música que toca tanto o nosso coração, uma mensagem, uma oração, que às vezes a gente chora. Ou a gente está muito alegre, sorri. Tá? Então preste atenção. Tem gente que chega na igreja, a vontade dele, ele está ali tão alegre, ele quer bater palmas, ele quer naquele cântico, ele está muito feliz. Mas tem outro crente que chegou ali naquele momento, e ele está ali talvez com o seu coração contrito, porque está passando uma dificuldade tão grande, então ele está ali adorando a mesma música que você está cantando, e ele não está ali com aquela mesma alegria explosiva que você está. Ele está ali com uma alegria contrita. Ele quer mais estar na presença de Deus em oração. Ele quer ouvir uma palavra do pastor. Por quê? Porque ele está passando por uma luta, uma prova ali naquele momento. E aí então o que acontece? Ele está com um sentimento diferente de você. Então às vezes, né, na nossa igreja nós já aprendemos isso, nosso Ministério do Louvor já faz isso muito bem, ele sabe, né, e já diz assim, olha, quem quiser bater palma, bate, mas se você não quiser não tem problema. Por quê? Porque cada um está de um jeito ali, naquele momento, para poder cantar uma música. Tá? E isso tem que ser levado em consideração. Tá? As pessoas se expressam de maneira diferente. Então eu não posso querer que todo mundo faça o que eu faço. E é isso que às vezes muita gente quer. Ele chega lá na igreja, ele olha para o lado, ele quer que aquele outro crente que está ali, contrito, ouvindo aquela música em atitude de adoração, mas orando, porque ele está passando por uma baita de uma prova na sua vida. E ele quer que o crente do lado dele não bata palma, faça como eu. Não, você às vezes está numa atitude diferente ali naquele momento. Às vezes aqui naquele instante você está ali mais alegre, feliz. Poxa, você ganhou um aumento no seu trabalho naquela semana. Que bom, aí você está ali com aquela... Agora o outro já passando uma prova, uma enfermidade numa família, ele chegou ali, como eu disse, ele está querendo ouvir uma música que coloque ele na presença de Deus, ele quer orar a Deus, ele quer ouvir uma palavra de esperança do pastor. É assim, você não pode querer que todo mundo faça o que você faz. Tá? Então a gente tem trabalhado isso lá com os irmãos, né? E eu espero que você compreenda isso aonde você está na sua igreja também. Tá? Terceiro ponto aí, para a gente já ir partindo, né, para os momentos finais da nossa lição, fala sobre adoração em espírito e verdade. João 4, versículo 24, nos fala sobre isso, que o Senhor procura esses adoradores, aqueles que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Espírito, por quê? A presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo. E verdade tem a ver com a palavra, tá? Tem a ver com você estar na palavra, obedecendo a palavra, tá? Isso é em espírito e em verdade, tá? E aí então aqui a adoração em espírito e verdade, ela tem que levar algumas coisas em consideração, tá? Primeiro, adore a Deus independente das circunstâncias. Adore a Deus independente das circunstâncias. Eu sei que nem sempre nós, como eu disse agora, né, vamos estar com alegria no nosso coração por ter conseguido algumas coisas. Né? Às vezes você está passando por um momento difícil, mas adore a Deus. Deus espera ser louvado por mim e por você em qualquer momento. Salmo 34, versículo 1. Devemos louvar e adorar a Deus em qualquer das circunstâncias. Outra coisa, retire a murmuração do seu coração e dos seus lábios. Meus irmãos, às vezes a gente está cheio de reclamação. Já viu como que é ruim uma pessoa chegar perto de você e ficar reclamando o tempo todo? Como que é complicado? Tá? Então, adore a Deus sem reclamações, sem murmuração. A murmuração é um sinal de ingratidão.
né? Quando eu e você estamos murmurando, né, é como se nós estivéssemos, de alguma maneira, reclamando de Deus, não tendo gratidão para com Deus, o que é o oposto da adoração. Adoração é quando nós temos gratidão para com o Senhor, quando nós expressamos para com o nosso Deus toda a nossa atitude de gratidão. Então, tire a murmuração da sua adoração. Não critique, difame ou ofenda as pessoas. É o que eu acabei de falar. Não fique achando que todo mundo tem que adorar igual a você. Cada um tem o seu jeito. Cada igreja tem o seu jeito de adorar. Às vezes, as pessoas... Isso faz muito mal, meus irmãos. Para mim, como pastor, então, quando eu ouço irmãos falando assim, isso é muito ruim, né? Quando a pessoa fica comparando a igreja, na nossa igreja é assim, mas na igreja do fulano é assim, na outra igreja é assim, na igreja da denominação tal é desse jeito. Meus irmãos, né? A igreja não é para servir só a gente, não. Pelo contrário, a igreja é para adorar a Deus. Ela serve as pessoas da comunidade, serve uns aos outros, mas lembra que você faz parte dessa igreja. Tá? Então, às vezes as pessoas ficam comparando, porque nossa igreja tem que ter isso, porque na outra... Meus irmãos, cada igreja tem o seu estilo. E nós não estamos aqui, nós não vamos conseguir em momento nenhum agradar as pessoas 100%. É uma verdade isso, tá? Nenhuma igreja vai conseguir agradar todo mundo. Nenhuma igreja vai conseguir. Jesus tinha 12, ele conseguiu agradar todo mundo? E ele estava preocupado com isso? Não, ele estava preocupado em levar a salvação para todos aqueles que aceitassem. Não era a preocupação de Jesus agradar todo mundo, tanto que em algum momento ele tecia palavras difíceis, em que pessoas até saíam na hora que ele estava pregando. Sabia que teve sermão tão duro de Jesus que as pessoas saíam e paravam de ouvir, os discípulos ficavam ali, estavam ali perto. Jesus até perguntou: vocês também não vão sair não? Que Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas Jesus foi duro muitas vezes, tá bom? Então não fique criticando as pessoas, criticando a igreja. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque isso está sendo difamação. Deus também, né, lembra da sua palavra, lembra daquilo que você fala, tá? Você que está me ouvindo ou que vai me ouvir, que é membro de alguma igreja, às vezes fica criticando a sua igreja, criticando o seu pastor sem motivo, criticando o ministério de música, porque eu gostaria de uma música. Cuidado com isso, tá? Lembra que a igreja é um corpo. Tá? E lembra que quando você faz isso, não é para as pessoas que estão ali, não, tá? Você está fazendo isso e Deus também está ouvindo o que você está fazendo. A sua reclamação, a sua comparação. Você gosta de ser comparado com alguém? Quando alguém fala assim, fulano é melhor do que você nisso. Como você se sente? E tem muitas pessoas que às vezes fazem isso com a igreja, com o ministério de música, com o pastor, com o líder na igreja, com o professor da IBD. Na igreja tal, no lugar tal é diferente. Muito cuidado com as críticas. Pode ser que você esteja perdendo a oportunidade de adoração por causa disso. Adoração em espírito e em verdade. Adoração não é algo externo, ela vem de dentro do nosso coração. Adore a Deus com toda a sua vida. É o que nós falamos, com seus bens, com seus dons, seus talentos. Tá? Adore a Deus com tudo isso. Tá? Com a sua voz. Se você toca um violão, um teclado, adore a Deus com isso. Devolve o seu dízimo, adore a Deus. Com o seu carro, com sua casa, adore a Deus. Com o seu trabalho, adore a Deus. Seja honesto no seu trabalho, seja exemplar no seu trabalho. Adore a Deus então com isso. Adore a Deus com toda a sua vida. Tá? Você está em casa fazendo o seu trabalho, adore a Deus. Você tem um talento, procura usar isso para adorar a Deus. Não esqueça sua responsabilidade pelos outros. Nenhum avivamento é real se não se reflete na evangelização e na beneficência. Beneficência é ajuda ao próximo. Meus irmãos, se eu e você não tivermos um coração liberal para ajudar as pessoas, o amor às almas perdidas, como falei no domingo passado, se nós não formos movidos por isso, pelo amor para aquelas pessoas que estão distantes do Senhor, para que elas possam estar perto de Deus, talvez você e eu não conseguiremos adorar se não tivermos esse amor. Tá? Então, não se esqueça, tá, de que na adoração você tem que servir e ajudar o próximo também, se preocupar com a salvação das pessoas. Contemple as várias formas de adoração. Como eu disse desde o início, você adora cantando,
você pode adorar lendo a Bíblia, recitando um poema, você pode adorar orando, você pode adorar entregando o seu dízimo, a sua oferta, fazendo, né, aí como eu disse, uma oração, enfim, você pode adorar a Deus de diversas maneiras, porque a adoração, meus irmãos, é submissão a Deus. Então, toda vez quando você está ajudando alguém, né, que está precisando aí, um vizinho seu, aquilo é uma atitude de adoração, sabia disso? Ah, pastor, mas eu não fui lá entregar aquilo louvando, cantando hino. Não, não tem problema. É o seu testemunho. O seu testemunho é uma adoração a Deus. Você está lá no seu ambiente de trabalho e você é um crente autêntico ali, verdadeiro, honesto, você está adorando a Deus. Então lembra disso, existem muitas maneiras de adoração. Muitas maneiras. O louvor é uma delas. Tá? Mas a oração, a leitura da Bíblia, um poema que você recita para Deus, né? Um folheto que você entrega, uma ajuda a um próximo, tá? uma pregação, tudo isso são atitudes de adoração, de submissão a Deus. Nosso último ponto, qual o lugar da adoração na sua vida? E aí, como que você está diante de tudo isso que nós compartilhamos? Até, né, convido você, quem sabe se teve algum ponto que lhe chamou a atenção, que você viu que, puxa, esse ponto eu estou precisando melhorar. Até convido você a, depois disso, tá, rever o ponto. Bota lá de novo no Facebook, a gente coloca isso no YouTube também, logo depois. Tá? Dá uma revisão nesse ponto. Crendo na palavra do Senhor, a gente vai seguindo adiante e vai revendo os nossos conceitos, vai aprendendo na Bíblia o quanto é importante a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? A gente vai ver que Israel, por exemplo, venceu muitas batalhas sem levantar uma espada, sem disparar uma flecha. Cidade de Jericó, por exemplo, os muros vieram ao chão através de uma atitude de submissão a Deus, de obediência, de adoração. Obedecer é adorar a Deus. Quando você está obedecendo a Deus, você está adorando, mesmo sem estar cantando, tá? A história nos mostra que quando nós louvamos, grandes coisas acontecem, que quando nós adoramos, grandes coisas acontecem, é verdade. Se você for um adorador genuíno, pode ter certeza, como diz uma música que nós cantamos, grandes coisas estão por vir, tá bom? Adorar a Deus é um privilégio para nós, né? Deus nos permitir que nós o adoremos, isso aí já é a conclusão da nossa lição aqui, é algo que nasce do nosso coração, tá? Então cada um tem o seu jeito, a sua forma de expressar a sua adoração, preste atenção nisso, se lembre disso. Então quando você chegar daqui para frente num culto, num templo, numa igreja, tá? Se aquele irmão que está do lado, ele não é muito de bater palma, ele não é muito de levantar a mão como você faz, não ache que ele não está adorando por causa disso, porque ele tem um jeito dele de adorar, e isso deve ser respeitado, tá? Não o critique por isso, porque pode ser que ele esteja adorando a Deus igual a você, ou digo até mais, se você parou para criticar ele, talvez ele esteja adorando a Deus até mais do que você, tá? Então não critique, né? Compreenda, não queira que os outros façam igual você faz. Você tem o seu jeito, você tem a sua maneira de ser, mas os outros têm a maneira de ser deles, e todos devem ser respeitados, e temos que ter uma harmonia no culto, tá? Por isso que as pessoas às vezes vão para uma igreja ou para outra em alguns momentos. Por quê? Porque alguns estão ali com o coração sincero, ele quer ter uma harmonia, ele quer estar bem. E quando eu digo bem, não é ser atendido bem, mas ele quer estar sentindo que ele realmente tem um local para adorar. Isso é uma motivação correta, tá? Agora, por causa de movimento só não. Quando experimentarmos um avivamento pessoal, a nossa vida de adoração é transformada. É verdade. Agora, aqui uma pergunta para concluirmos. Será que uma pessoa que esteja passando agora pela rua, sentirá vontade de conhecer a Deus pela maneira como eu e você adoramos? Alguém que trabalha com você, será que ele vai querer adorar a Deus a partir do momento que ele vê a sua vida? Alguém que passa pelo nosso templo ali, quando vê os irmãos que estão ali cultuando, será que ele se sente motivado a estar ali também? Alguém que vê você na sua casa, ele sente vontade de estar perto de Jesus a partir da sua vida? São coisas que eu e você temos que refletir. Então essa é uma pergunta de reflexão para nós
encerrarmos aqui a nossa lição. Que Deus abençoe, foi muito bom a gente poder estudar sobre esse tema tão importante para nós na igreja, que eu e você possamos ter aprendido, tá? De maneira que a nossa adoração possa ser cada vez mais uma adoração genuína, uma adoração de alguém, né, que é avivado, que é verdadeiramente avivado no Senhor. No próximo final de semana, no próximo estudo, nós falaremos sobre adoração, ou melhor, sobre avivamento e santidade. Tá? Esse vai ser o tema da nossa próxima lição, do nosso próximo estudo. Se você quiser dar uma lida lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, esse vai ser o versículo básico para nós estarmos lendo, tá? E estudar também para falarmos sobre santidade, tá bom? Então vamos partir aqui para o momento final da nossa lição de hoje. Eu quero agradecer a Deus, tá, pela sua vida, quero agradecer porque você esteve conosco, quero lembrar os irmãos que o nosso próximo encontro, tá, vai ser hoje às 18 horas, a partir das 18 horas ali no culto, transmitido ao vivo, direto ali do templo da nossa igreja, tá? Convide seus familiares. Eu faço sempre aquele apelo de sempre, tá? Participe nos horários, participe ao vivo, como nessa EBD. Não foi tão bom a gente ver aqui vários irmãos participando conosco, interagindo, se cumprimentando, conversando, tá? Participando juntos da EBD. Aí às vezes eu percebo que muita gente não está participando, então eu quero pedir a sua ajuda. Se você tem visto alguns irmãos que talvez ele tenha, é porque nesse período alguns têm tido até um pouco de resistência, tá? Eles acham assim, não, o culto tem que ser lá na igreja, estando junto. Não, irmãos, a gente cultua a Deus em qualquer lugar. E se nós não podemos estar juntos lá agora, nossa cidade, por exemplo, os casos estão subindo, então as regras estão apertando um pouco ainda mais. E a gente não vai deixar de adorar a Deus por causa disso, de cultuar a Deus. Tá? Então vamos cultuar pela internet, mas entra ao vivo naquele horário, faz o possível. Ah, pastor, a qualidade da transmissão não é 100%. Eu sei. A gente não tem todos os equipamentos que poderíamos ter. De vez em quando a gente está comprando. Tá? Os microfones, a gente já comprou microfone novo, microfone bom para esse tempo, para a gente usar. Tá? A gente já tem alguns equipamentos que a gente não está conseguindo achar aqui na cidade. Vamos comprar, mas participe naquele horário da EBD, né? No horário hoje. Coloca o relógio até para despertar. Não deixe para assistir gravado depois, não. Se não tiver jeito, está trabalhando, está com algum compromisso diferente, aí depois você assiste gravado. Mas se você está livre nesse horário, assiste junto com a gente. Tá? Então 18 horas, já fica lá esperando a gente colocar o link da transmissão. Tá? Já entra na nossa página no Facebook para acompanhar que a transmissão vai aparecer ali. No culto de oração da mesma forma, na quinta-feira, a partir das 19 horas, já fica pronto ali, como se você fosse para o templo. Tá bom? Então eu peço aí, e os irmãos da nossa igreja me ajudem. Tá? Vai compartilhando essa ideia com os outros irmãos, que às vezes tem um pouquinho de resistência, que às vezes não tem aquela mobilidade e tal. Ofereça ajuda para ele, isso é adoração. Tá? Quando você faz isso, você está adorando a Deus. Quando você está oferecendo, né, ajuda para o seu irmão. Tá? Então, hoje às 18 horas estaremos juntos. Lembro das nossas campanhas, tá? Principalmente aí campanha de missões. Meus irmãos, não deixe de trazer a sua oferta missionária. Tá? O campo missionário precisa, né, da nossa oferta. A gente está juntando nesse mês de maio, vamos ver quanto é que nós arrecadamos para poder já começar a enviar essas ofertas, tá? Porque os missionários, eles estão vivendo nos lugares onde estão com pandemia e tudo, eles precisam continuar anunciando a palavra, tá bom? Então não deixe de dar a sua colaboração, a sua oferta. É claro, tá? A gente sabe que todo mundo está passando por um tempo difícil. Todo mundo, esse tempo difícil alcançou todo mundo. Mas faça o possível para dar a sua oferta missionária. E eu quero lembrar que essa semana nós vamos editar o vídeo do mês da família. Tá? Então eu pedi, estou há uma semana aí falando sobre as fotos da família. Se você ainda não mandou, manda foto da sua família. Tá? A Letícia já está me ajudando aí para editar o vídeo. Tá? E a gente vai fazer a edição para colocar nas nossas redes sociais. Né? Quem sabe daqui uns dias, se a gente conseguir ter, né, os equipamentos, né, até abrir os nossos cultos, né, com esse vídeo. Né? A gente ainda não consegue fazer isso porque a gente está com alguns equipamentos que nós não temos. Tá? A gente ainda está muito artesanal, né? Mas a gente vai colocar na nossa rede social, no Facebook, no YouTube, aí você vai poder compartilhar, mandar para familiares, amigos, aí vai, né, botar ali uma música de fundo, e aí passando a foto das famílias, vai ser legal. Tá? Então,
manda aí a foto da sua família, tá bom? Que Deus te abençoe, né, que Deus possa te dar um domingo na presença do Senhor. Eu quero convidar você para fazermos juntos agora uma oração de gratidão. Vamos juntos orar? Senhor, muito obrigado pelo estudo dessa manhã, que tanto trouxe crescimento, lucidez, edificação para as nossas vidas. Eu espero que assim tenha sido com todos aqueles que participaram conosco e que virão a participar depois assistindo a gravação. Abençoe cada um, cada lar, meu Deus, cada ambiente de trabalho. Guarda, proteja aqueles que estão ainda aí trabalhando, tendo que estar nos hospitais, aqueles que estão enfermos, meu Deus, consola, conforta os seus corações, traz calmaria. Os que estão trabalhando nos hospitais também, meu Deus, tem sido um tempo crítico, mas também conforta os seus corações, meu Deus, dá força, renova o ânimo, a esperança, nos fortaleça, meu Pai, para podermos vencer esse tempo. Ó Deus, ele está durando mais do que imaginaríamos que duraria e nós precisamos ser perseverantes. Pedimos a tua ajuda, Pai, que o Senhor possa nos acrescentar a fé a cada dia. Abençoe cada lar, cada pessoa aonde nós estamos alcançando nesse momento ou no momento depois da gravação. Deus abençoe, ó Pai, a cada família, a cada lar e nos dê um dia na tua presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um dia na presença do Senhor, tá? Compartilhe agora o link dessa transmissão com seus amigos e familiares para eles assistirem. Se essa escola bíblica edificou a sua vida, compartilhe com todos aqueles contatos que você tiver para que possa edificar a vida deles também, tá bom? Deus abençoe e te dê aí um ótimo domingo na presença do Senhor. Nos vemos logo mais, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça, faça do seu lar uma igreja, tá bom? Fica com Deus.